Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esta última mentoria, as nossas últimas orientações. É com muita alegria, eu confesso que é com muito ânimo, né, que a gente faz, afinal de contas, estávamos trabalhando para essa prova. Você estava esperando esta prova, você estava estudando para essa prova. Léo, não estudei tanto assim, mas não é hora da gente pensar nisso, né? Eu tenho aqui alunos, né? 90 dias, 60, 30, 13 dias. Então, muito obrigado pela sua confiança, obrigado por estar aqui nesta reunião. Nas últimas 3 ou 4 edições, esta live aqui final, digamos assim, ela nos trouxe muitos e muitos e muitos resultados. Vou até trazer alguns prints aqui para vocês. Então, não havia razão para eu não fazer novamente. Estamos acostumados a fazer lives lá no Instagram, lá no Zoom, mas eu resolvi fazer aqui por uma razão simples, né? Aqui eu consigo compartilhar a tela e não quis fazer no Zoom porque muita gente entra no Zoom, tem problema com a internet, tem problema com áudio, vídeo, então eu trouxe vocês para cá. Aí tem um problema. Eu não consigo ver de maneira imediata os comentários de vocês. E quando eu vou ver uma pergunta, um comentário, acaba que eu já passou muito tempo, não sei nem, às vezes não sei nem do que você está perguntando. Então, estou deixando uma pessoa, mas o horário aqui do meu computador não está certinho, mas são 8 horas e praticamente 5 minutos. Podem deixar as mensagens de vocês. Alguém do meu suporte vai te responder ou vai tirar um print para eu responder depois, tá? Seja no final, seja lá no grupo, seja lá no Instagram, seja no grupo da mentoria, no grupo desta reunião aqui, né, que está escrito lá, né, última mentoria, tal, não se preocupem, tá joia? Vai ser respondido de alguma maneira. Posso até depois fazer um post, fazer um documentozinho, tirando as últimas dúvidas de vocês dentro da própria plataforma, mas só para entender. De qualquer maneira, vamos nos comunicar, afinal de contas, eu quero que vocês estejam aqui, neste lugar. Então, pegue papel e caneta, papel e caneta, papel e caneta o mais rápido possível, deixe a sua água, avise as pessoas que você está em uma reunião extremamente importante para não ser atrapalhado, deixe aí o seu celular sem notificações, deixe no não perturbe, não coloque no modo avião, que talvez você esteja precisando aí da internet. Mas, aliás, modo avião, o Wi-Fi funciona, né, no modo avião. Pelo menos o meu funciona. De qualquer maneira, deixa aí no não perturbe para não ser atrapalhado. Eu quero que você esteja aqui presente comigo. Assim como eu quero que você esteja presente lá na prova. E, aliás, isso é até uma técnica para controlar a ansiedade. Esteja presente onde quer que você esteja. Combinado? Não quero demorar, não quero me alongar. Quero fazer essa reunião aqui em torno de 1 hora, mais ou menos. Tá? Porque eu sei que ainda tem gente estudando. Amanhã tem gente que não vai assistir ao vivo, vai assistir apenas amanhã, então não quero demorar aqui nessa live, mas não quero ser omisso, combinado? Então vamos para cima, papel e caneta na mão, pode mandar mensagem aí, vocês estão animados? Estão animados? De 0 a 10. Como é que está a sua animação? Ou de 0 a 10, como é que está a sua ansiedade aí? Tá bom? A gente vai falar de ansiedade no último tópico, né? Mas deixa aqui de 0 a 10. Como é que está a sua ansiedade? Léo, estou ansioso. Estou 10. Léo, não, estou mais controlado hoje, estou sossegado. Tá... Léo, tá chegando o dia da prova, Léo. Não tem jeito, é mil de ansiedade. Adoro essa frase, ó. Lá na frente, o estudo devolve, mas devolve para quem estuda. Não esqueça disso. Bom, vamos lá. Olha aqui, vem cá comigo. Eu vou começar por algumas orientações, combinado? Eu vou começar com algumas orientações. Gente, a gente não tropeça em montanha, a gente não tropeça em pedregulho, a gente tropeça em pedrinhas, detalhes. Já tive inúmeros mentorados, preparados, que estavam estudando, perderam o horário da prova. Por quê? Porque não se organizaram direito. Achava que era um horário, mas era outro. Como assim, cara? Por isso, vamos lá, ó. A prova terá duração de 5 horas. Aliás, esse time aqui, daqui a pouquinho eu vou retomar para a gestão do tempo. Mas lembrando, começa às 13 horas, horário de Brasília. Então, você que mora aí no norte, ali no canto do norte aí, que tem um fuso horário diferente daqui de Brasília, inclusive estou falando daqui de Brasília para quem não sabe, fique atento, horário de quê, por favor? Brasília. Um detalhe importante,
os portões vão fechar às 12h30. Então, às 12h30 será fechado. Se você chegar às 12h31, você não entra, cara pálida. Então, primeiro, eu vou falar daqui a pouquinho, mas você já sabe o lugar, então já começa a pensar, vou de Uber? Alguém vai me levar? Alguém vai me buscar? Combina, deixa tudo pronto. Porque se você deixar para pensar nisso só lá no dia da prova, meu amigo, você vai chegar na prova em cima, desesperado, agoniado. Cadê a concentração? Cadê a paz que você precisa? Então, resolva isso, tá? A banca fala para chegar com 1 hora de antecedência para evitar filas, evitar confusão e tudo mais, mas fechar mesmo o portão, né? Lembrando, não é a sala, é o portão do local, o portão da faculdade, o portão da escola, do colégio, vai fechar às 12h30, e aí, estando lá dentro, depois das 12h30, você pode caminhar bonitinho lá para a sua sala às 13 horas, tá aqui, beleza? Combinado? Outra coisa, caneta, né, velho? Leva 2 ou 3, tá? Ou azul ou preta. Lembrando, tem que ser caneta transparente, aquela famosa Bic, né? Para de fazer propaganda, Léo. Beleza. Permanência no local, detalhe. Para quem não conhece a minha história de vida, eu fui aprovado estudando 12, 13 dias. Para quem não sabe, a minha história é essa. Se achar que é mentira, problema é teu. Não estou aqui para mentir. Acredite se quiser, se não quiser, problema teu também. Eu estudei 12, 13 dias para a prova, não estava estudando nem nada, parará, parará. E na sexta-feira anterior à prova, fui jogar bola, gordinho vai para onde? Pro gol, né, velho? E no gol, levei uma trombada com o atacante adversário, estourei o joelho. Morava no interior, na época a prova não era aplicada no interior, só em capital. E no outro dia de madrugada, sábado, 5 horas da manhã, tive que acordar para ir com o joelho estourado, doendo pra caralho. Quando cheguei na capital Palmas, eu sou do Tocantins, para quem não sabe, fui direto para o hospital, tomei uma injeção, uma vacina, tava com muita dor, só Deus sabe. No outro dia fui fazer a prova. Detalhe, Leléu aqui esqueceu do horário de Brasília. Na época, Tocantins, horário de verão, tal. Quase perdi o time. Só não perdi porque meus pais sempre me ensinaram a chegar muito cedo. Eu achava que estava chegando 1h15. Eu estava chegando só 15 minutos antes de fechar o portão, velho. Tava todo mundo na sala. Beleza, e cheguei mancando com o joelho. E quando começou a prova, suava e não conseguia fazer a prova. Fui para as questões das disciplinas que eu tinha estudado. Na época, eu só estudei 7, 8 disciplinas, não lembro certinho. Enfim, resolvi elas. Na época era CESP, foram 100 questões e eu precisava fazer 50. Juro para vocês, juro pelas minhas filhas, eu fiz 70 questões, não sei, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas em torno de 70 questões, lembro muito bem disso, e eu terminei isso antes das 2 horas. Só para vocês terem uma ideia, eu terminei a prova, eu já queria sair, porque eu não aguentava a dor que estava no joelho. Minha vontade era de sair correndo, só que eu não podia, eu esperei, entreguei a prova, 30 questões, eram 100 na época, 30, eu simplesmente marquei no gabarito, não li, peguei, fui embora. E naquela hora eu tinha certeza que tinha sido reprovado, mas um pouquinho de sorte, eu não sei, por Deus, providência, aquilo que eu estudei, muita coisa caiu. Eu sei que eu fiz 50 e estava na segunda fase. Mas só para chamar a atenção aqui de vocês, que vocês precisam ficar pelo menos 2 horas, e se vocês quiserem levar a prova, vocês só podem levar a prova, e eu aconselho levar a prova, tá? Marquem corretamente aí na prova aquilo que você passou para o gabarito para não ficar em desespero, porque a OAB divulga o gabarito preliminar na noite de domingo. Então, se você tiver a prova, né, com as alternativas que você marcou lá no gabarito que você entregou, você já consegue ter uma noção, já consegue se preparar. Agora, tem gente que vira uma zona, não traz a prova, ou não sabe se o que colocou no gabarito foi o que colocou na prova, né, que levou para casa, e aí fica naquela, vou ou não vou para a segunda fase. Então, não cometa esse erro, tá? Mas lembrando, se a prova termina às 18, a partir das 17 você pode sair com a prova em mãos, tá bom? Se já tiver terminado ou não. Documento, rapidamente, vou entregar esse PDF lá no grupo, lá na plataforma de vocês, mas rapidamente, documento com foto. Léo, pergunta que eu sempre recebo, CNH com foto, beleza. Mas a CNH está vencida, pode, não tem problema. Não chega lá falando que está vencida para não dar azar, tá? Mas a STJ já falou várias vezes, CNH vencida, serve como documento. Você não pode usar no trânsito, cara pálida.
mas pode ser servido como um documento qualquer, não tem nenhum problema, tá? Agora, documento que não tem foto, como é o caso de CPF, certidão de nascimento, não pode, né? Agora, rapidamente, ó, rapidamente. Léo, posso ir de máscara? Pode. Sou obrigado a ir de máscara? Não. Mas se for de máscara, leve um saquinho transparente e leve duas, né? Para você poder trocar. Desde que seja transparente, não tem nenhum problema. Pode levar duas, a outra pode colocar dentro de um saquinho transparente, tá joia? Comida e bebida. Água, sem água sim, velho, ó, sem o rótulo. Pode até levar essa grandona aqui, não tem problema não. Mas não pode ter o rótulo e tem que ser transparente, tá joia? Levem, por favor, levem. Se não levarem de casa, compra lá na entrada. Mas leva, tá joia? Vai levar fruta, coloca dentro de um saquinho transparente. Vai levar uma barrinha de cereal light. Tira daquela embalagem plástica, né? E coloca dentro de um saquinho transparente e leva, vai com Deus, tá joia? Léo, posso ir de relógio? Pode. Só que lá você vai ter que tirar. Pra que você vai levar relógio? Não, Léo, tem um sutiã que, cara, é muito massa, não sei o que, mas tem metal. Não vai, velho. Cinto. Cuidado, não precisa. Porque depois você vai ter que carregar esse cinto, esse relógio em outro canto, não leva. Então, ó, evite relógios, cintos, pulseiras. Para quê? Vai, ó, vai leve, vai tranquilo, vai sossegado, tá joia? Não poderá levar. Aqui você não pode, você sabe, né? Não pode levar vadimeco, livro, anotações, régua, calculadora, celular, essas coisas. Celular é outra coisa que você vai ter que guardar, né? Muitos têm que levar até para pedir Uber, ligar para alguém, não tem jeito. Mas evite, aquilo que você puder evitar de levar, evita, tá? Tem outras coisas aqui que é objeto proibido, eu vou deixar lá, não vou ficar lendo aqui, porque isso aqui é básico, todo mundo sabe que pode, que não pode, né? Ah, Léo, posso levar um ponto eletrônico? Leva, filho da mãe, leva, leva, e vai fazer o exame 39. Bom, senhoras e senhores, orientações básicas, passei rapidamente por isso aqui, porque são pedrinhas que eu não quero que você caia, tá bom? Vou colocar esse PDF também lá nos materiais de vocês, está atualizado, revi hoje à tarde, tá bom? Tá tudo certinho, sem nenhum problema. Vem até aqui, tudo bem? Água, toma sua água aí, pelo amor de Deus. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí, depois eu vejo, tá? Minha equipe vai fazer um print e depois me mandar, não tem nenhum problema não, fiquem tranquilos, tá? Mas deixa eu seguir o barco aqui, que tem muita coisa. E agora vem uma parte muito legal, cara. Muito legal. Falei para vocês sobre a técnica de chute. Alguns já receberam esse PDF aqui. Alguns já até assistiram um videozinho meu falando sobre a técnica do chute. E aqui eu vou contextualizar um pouquinho melhor com vocês, tá já? Vamos lá, então. Algumas técnicas de chute. Bom, primeiro eu queria lembrar vocês o seguinte. Chute é o último recurso. Eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado sem estudar nada. Nada, cara. Não conheço ninguém, tá? Por isso que quando eu posto isso aqui lá no Instagram, sempre vem um babaca que fala assim, melhor técnica de chute é estudar. Ah, vai pra puta que pariu, velho. Como se eu não soubesse disso. Mas, cara, treino é treino, jogo é jogo. A gente sabe disso, né? E tem hora que você tem que ir na raça e não na técnica, no conhecimento, né? Tem disso. Além disso, muitos, principalmente meus alunos aqui, eu posso dizer, talvez 100% de nós, não estudamos as 20 disciplinas. Não estudamos. Quem adquiriu o cronograma 90 não estudou as 20. Então, a técnica de chute, ela serve para aquela questão que você está em dúvida entre duas, lá na hora que você está resolvendo a questão, cara, é essa ou é essa? Pode servir para esse momento? Pode servir. Isso aqui não é um cálculo matemático, isso aqui não é receita de bolo, pelo amor de Deus, tá? Confie naquilo que você estudou, confie na tua revisão, confie na tua memória, tá bom? Mas você está lá resolvendo uma questão, uma matéria que você estudou, constitucional, você estudou. Você está em dúvida entre duas. Pode ser que uma das técnicas de chute que eu disser aqui sirva, beleza? Mas tem aquelas questões, tem aquelas matérias que você não estudou, nada, você não sabe nada, nada vezes nada. E é muito provável que você queira chutar pelo raciocínio que você vai colocar. Por exemplo, você nunca estudou meio ambiente. Mas você tem uma certa noção de meio ambiente, porque isso está inconstitucional.
Você nunca estudou filosofia, você não estudou filosofia para a prova, mas você tem uma certa noção de filosofia. Pode ser que você marque. Você nunca estudou, quer ver? Direito internacional. Mas tem direito internacional que cai uma coisa ou outra de constitucional que você estudou. Estão entendendo? Estão raciocinando junto comigo? Tá bom? Tem questões que mesmo você vai marcar, você vai chutar lá na hora, tal, beleza, tranquilo. Mas o fato é, faça a sua prova, faça aí sua prova. E lá no final, quando você terminar, você vai ter marcado questões que você tem convicção, você vai ter marcado questões que você não tem certa convicção, mas você marcou. E vai ter muitas questões que você deixou em branco. Porque você não estudou aquela matéria, você não tem a menor noção e você quis deixar em branco. Léo, quando é que eu deixo em branco? Cara, isso é escolha sua. Instinto teu, tá bom? Instinto teu. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Eu vou dizer para você aqui situações em que eu aplicaria essas técnicas, combinado? Vem cá comigo, ó. Primeira técnica que eu queria comentar com vocês é o seguinte, olha só. Façam, quando você estiver ali em dúvida entre duas alternativas. Ah, detalhe. Essas técnicas de chute, eu gosto de separar técnicas de chute que você pode usar quando estiver resolvendo uma questão e está lá em dúvida entre duas, por exemplo, e técnicas de chute que você vai usar para as questões que sobraram, aquelas questões que você não marcou nada. Ou seja, lá no final da prova. Aí tem gente que fala assim, eita, no final da prova só tem gente fazendo cálculo matemático. Tô nem aí, cara. O importante é que você faça 40 pontos. Tô nem aí como é que isso vai ser, tá bom? Vamos lá. Então, se você precisar usar uma técnica de chute, eu quero dar aqui... Eu tenho 4 aqui, mas na verdade eu vou falar até 5, tá bom? Olha só. Faça uma relação entre o objeto da disciplina e da alternativa. Ou seja, vamos imaginar que você está fazendo uma prova de direito do trabalho. Gente, direito do trabalho quer beneficiar o empregado. E que o empregado seja reconhecido, né, ali a relação de emprego. É isso que ele quer, certo? Beleza? Show de bola? Nesse caso, se você está em dúvida em alguma alternativa e uma das alternativas, de certa forma, está beneficiando o empregado e está reconhecendo a relação de emprego, a chance dessa alternativa estar correta é grande. Por quê? Porque direito do trabalho existe para isso. É a mesma coisa quando eu falo de quê? De direito penal. Como assim, Léo? Você tá em dúvida entre duas lá. Vamos pensar assim, tá? Léo, é 100% das vezes? Não, gente, não é 100% das vezes. Mas é chute. Por quê? Porque você não tem certeza, tá bom? Você já vai... Vamos pensar assim, cara, pelo meu conhecimento eu vou errar mesmo, então aplica o chute, é isso. Direito penal, prova para advogado. Prova para advogado. A chance da alternativa a ser marcada é uma alternativa que, de certa forma, beneficia o réu, que, de certa forma, é bom para o réu, então a chance de estar certa essa alternativa é muito grande. Porque você está fazendo uma prova para advogado. A chance de uma questão lá de processo penal, uma questão que fala, isso aí é nulo, isso aí não pode, algo que se pudesse prejudicaria teu cliente, por exemplo. Então, pare e pensa, o que é mais benéfico para o teu cliente nesse caso? Beleza? Outra coisa, você está fazendo uma questão lá de consumidor, isso aqui caiu várias e várias... Gente, eu estou falando por experiência de ter visto várias e várias questões nesse sentido, tá joia? Se eu ficar mostrando as provas, os exames para vocês aqui, cara, não vou terminar essa live hoje, tá? Então, confie, tá? Vamos imaginar que você está fazendo uma questão lá de consumidor. A questão é de direito do consumidor. E vocês sabem que quando for relação de consumo, é um trato. Mas quando eu coloco uma regra de direito civil, é outro tratamento. Então, veja qual é a alternativa que, de certa maneira, reconhece a relação de consumo e protege o consumidor. Por quê? Porque o CDC existe para isso. Tá já? Outra coisa também, eu não coloquei aqui, mas ó, pega a sacada. Estou fazendo uma prova de direito civil. Direito civil é direito privado. Qual é um dos principais princípios do direito civil? A autonomia privada. Então, está falando de uma questão, sei lá, uma questão que fala assim, nesse caso deve ser aplicado a lei ao invés do contrato. Não, peraí, ué. Não a lei ao invés do contrato, porque o contrato
foi feito, claro, né, se o contrato não for feito contrário à lei, obviamente. Mas o contrato é o quê? Autonomia privada. Se as partes concordarem que fosse feito daquele jeito, então é daquele jeito, não é de acordo com o Código Civil. Claro, existem questões no direito civil que você tem que aplicar a lei, como, por exemplo, sucessão, como regime de bens, beleza. Mas, em regra geral, em situações normais do direito civil, aplica aquilo que está no regimento, aquilo que está no contrato, aquilo que está no estatuto, aquilo que foi estabelecido pela Assembleia Geral, quando fala de sindicato, associação, essas coisas. Tá bom? Direito civil. Agora, antes de eu ir para essas próximas aqui, eu queria te mostrar uma coisa interessante. Lembra que eu falei que ao invés de 4, vou dar uma quinta, né, um quinto chute aqui, uma quinta técnica do chute. Eu queria te mostrar, eu queria que você também, quando tivesse acesso à sua prova, você confiasse quem é meu aluno aqui de 90, quem é meu aluno de 60, meu aluno de 30 dias, quem é meu aluno de 13 dias aqui, quem estudou pelos meus cronogramas. No nosso método de estudo, a gente pede para vocês resolverem questões comentadas e das questões comentadas extrair o quê, gente? Notas. O que é nota? Nota é a informação teórica, é a informação daquele tema que a questão está te ensinando. Então, quando você for fazer a prova, confie nas notas que você fez. Esse aqui é o exame 37. 37, o último. Olha essa questão 11. Olha essa questão 11, rapidamente. Eu quero que vocês raciocinem, tá? Junto comigo. Determinada lei federal de 2020 gerou intensa controvérsia em vários órgãos do Poder Judiciário. Se você tiver feito uma única questão sobre controle de constitucionalidade e ADC, ADC é uma ação declaratória de constitucionalidade, uma das ações do controle concentrado, do controle abstrato. Talvez você não saiba muita coisa sobre ADC, talvez você não saiba muita coisa sobre controle de constitucionalidade, mas se você fez uma questão sobre ADC, você deve ter visto o professor dizendo que um dos requisitos para poder entrar com uma ADC é que exista uma controvérsia nos órgãos do Poder Judiciário. Ó, TJ do Tocantins está falando isso, TJ do DF está falando outra coisa. Só que você está entrando para dizer o seguinte, STF, essa lei é constitucional, mesmo que outras pessoas falem que não é. A única ação de controle de constitucionalidade que exige controvérsia judicial é a ADC. É a única. E aí, fala, e aí no final fala assim, ó, sem saber como proceder para afastar a incerteza jurídica a partir da mitigação de decisões, esse legitimado solicitou que você, como advogado, se manifestasse. Assinale a opção que indica a ação cabível para atingir esse objetivo. Se você tivesse feito uma questão de ADC, você teria colocado lá, ADC exige controvérsia judicial. Você teria marcado o quê? Letra D. Opa, foi mal. Você teria marcado o quê? Letra D. Confie, então, na sua revisão, nas suas notas. Olha, uma nota simples. Uma nota simples, você teria levado essa questão. Ó, outra coisa aqui também. Raciocina junto comigo, tá bom? Se você tivesse feito uma questão de mandado de injunção, você teria estudado que mandado de injunção pode ser individual ou pode ser o quê? Coletivo, certo? E se você tivesse feito uma questão, você saberia que mandado de injunção é um remédio constitucional quando? Quando eu quero exercer um direito meu, mas não existe lei regulamentando aquilo que eu quero exercer. Por quê? Porque o Poder Legislativo não criou uma lei que a Constituição mandou criar. E aí eu fiquei prejudicado nessa brincadeira. Aí o que eu faço? Eu entro com mandado de injunção. Só que aqui, olha só que interessante. Quem são os legitimados para entrar com mandado de injunção coletivo? Se você tivesse feito uma questão dessa antes do exame 37, você teria acertado. Só com uma simples informação. Mandado de injunção coletivo pode ser feito por associação que tenha sido criada há mais de 1 ano, e se é coletiva, ela não precisa de procuração. Não precisa. E a única alternativa que leva em consideração isso é o quê? Letra B. É o poder das notas. O poder das notas. Beleza? Isso aqui é tranquilo. Mesma coisa nisso aqui, mas agora. Isso é para quem estudou, né? Para quem estudou.
Porque quando você estuda, eu não falo para você ficar analisando as minúcias do caso hipotético. Eu peço para você analisar a informação, e essa informação vai te levar a acertar outras questões semelhantes, não iguais. Só que também tem uma outra coisa. Vamos imaginar que você não estudou. Nada, nada. Só que, cara, você fez faculdade durante 5 anos. Você é um cara inteligente, senão você não estaria aqui nessa live, senão você não teria formado em direito, senão você não estaria se preparando para o exame de ordem. Tenha um pouco de inteligência natural. Raciocina, tá? Não estou falando que você vai aplicar. Ah, Léo, como é que eu raciocino sobre prazo? Não, gente, eu não estou falando que tudo é isso. Mas tem algumas questões que, cara, dá para você raciocinar. Vou te mostrar aqui, ó, exame 37. Presta atenção. Eu vou pegar direito penal, uma das minhas matérias. Deixa eu só lembrar aqui qual foi a ordem de penal, rapidinho. Penal é 50 e alguma coisa, né? 58, tá vendo? No exame 37. Já já eu falo da ordem das questões, tá? Então, vou lá na 37, só te mostrar uma das minhas matérias, né? 58. Aqui. Ó, presta atenção nisso aqui. Essa 58 não teria como ser mais fácil. Ó, Antônio, 49 anos, manteve numerosas relações sexuais com Miriam com 13 anos. Você já sabe que é estupro de vulnerável. Não tem como você fazer direito e não saber disso. É uma das coisas que mais acontece no dia a dia. Qualquer jornal de meio-dia fala isso, enfim. Que tinha experiência anterior durante... Olha a informação. A OAB, dificilmente a OAB vai jogar uma informação em vão. Aí ela pega e fala, Antônio tinha conhecimento da idade. Estava tendo relação sexual com menor de 13. Tinha conhecimento da idade. Não está falando mais nada. Você só tem essas informações. Então, obviamente, ele praticou um crime. E crime é o quê? Um fato típico, ilícito e culpável. Ele sabia que ela era menor de 13. E você sabe que isso é estupro de vulnerável. Cara, vai dizer o quê? Como é que você vai absolver esse cara? Sem outras informações. E assim, gente, não inventa. Ah, mas e se ele não sabia que isso era crime? Cara, não está dizendo isso. Se dissesse assim, se o examinador tivesse dito, né, mais uma informação, volta a dizer, a OAB não joga informação em vão, tá? Então, 90% das vezes ela não joga informação em vão. 90% das vezes ela não joga informação em vão. Se tivesse dito assim, ó, mas ele não sabia que ter relação sexual com menor de... Aí seria outra coisa. Aí poderia dizer, né, que ele não era culpável por erro de proibição, mas não é o caso. As informações é tudo desfavorável a ele. Então ele praticou o crime. E crime é o quê? Fato típico, ele é culpável. Olha essa questão aqui, ó. Claro, não são todas, mas eu queria que vocês raciocinassem quando você não souber a resposta. Silvio, mediante emprego da ameaça de esquartejá-la com sua espada, arrancou o cordão de ouro do pescoço de Ana, após a subtração. O que é roubo, gente? O que é roubo? Roubo é subtrair coisa alheia móvel, subtrair, certo? Ou seja, houve a subtração. Mediante o quê? Violência ou grave ameaça. Ele ameaçou e subtraiu. Após a subtração, Silvio foi perseguido por policiais militares que lograram flagrante delito e recuperaram o bem subtraído. É correto afirmar que Silvio cometeu o crime de quê? Como é que pode ser roubo tentado se já falou após a subtração? Ah, não, Léo, mas é porque eu não estudei crime de roubo. Pensa, cara, pensa. Pensa, você vai conseguir chegar lá, tenho certeza disso, tá bom? Numa questão como essa. Não estou falando que é tudo. Mas você que não estudou, pensa um pouquinho, raciocina, inteligência natural, tá bom? Se errar, poxa, paciência, fica tranquilo, você não estudou mesmo. Olha essa 61. Eduardo trabalha como porteiro de condomínio e possui um primo, de nome Igor, envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras, lembra que eu disse que a OAB não dá muita informação em vão? 90% das vezes não é em vão. Certa noite, diminui a vigilância. Após Eduardo se ausentar da portaria para colocar a lixeira no prédio na rua, Igor, aproveitando dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo, também vestido com uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores.
Alguns moradores viram a movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo, arrumando e conferindo os pacotes. Beleza. Baseando-se no caso hipotético, Igor cometeu. Vamos lá. O fato, a conduta. Vamos lá. Ele pegou uma coisa que não estava com ele. Ele foi lá, pegou. Pegou e levou para ele. Tá? Isso só pode ter sido o quê? Subtrair. O que é subtrair? Pegar a coisa de alguém e trazer para si. É inverter a posse. A posse estava lá no prédio, lá não era dele, e ele trouxe para ele. Ele fez isso. Então, por que não é estelionato? Porque estelionato você engana alguém. E esse alguém te entrega a coisa. Qual é o verbo do estelionato? Obter. Você conquista. Por que você conquista? Porque você enganou alguém. E esse alguém te entrega até rindo. Te entrega até rindo. Você aparece na porta de alguém, fala assim, olha, eu sou técnico em manutenção de computador. A minha empresa, tá aqui meu crachá, tá aqui meu uniforme, a minha empresa está fazendo uma promoção para formatar notebooks. E nós vamos cobrar apenas R$ 20. Se você nos entregar hoje, a gente já entrega o notebook para você amanhã. A pessoa entrega sorrindo. Isso é estelionato. Mas a vítima entrega. Um furto, você pega. Ninguém te entrega nada. Aí a pergunta é, beleza, é furto. Agora, abuso de confiança, ele abusou da confiança de quem? Não, Léo, mas o Eduardo... Não, cara. O Eduardo falou assim, Igor, fica aí enquanto eu vou ali. Não, gente, não teve uma conversa de confiança em que um falou que estava pedindo para ele fazer uma coisa, e enquanto ele fazia aquela coisa, ele ia lá e subtraía. É diferente. Você chama seu amigo por confiança e fala assim, amigão, fica aqui no meu lugar para eu resolver uns problemas hoje. Aí, enquanto isso, você vai lá e subtrai. E sim, seria abuso de confiança. Houve uma confiança na pessoa para ficar ali. E ela foi lá e pegou uma coisa que não era dela, subtração por abuso de confiança. Mas não é esse caso. Esse caso, ele o quê? Ele engana alguém com a roupa, com a fisionomia dele, vai lá e pega aquilo que não é dele. Raciocina. Faz sentido isso para vocês? Tá joia? Faz sentido? Eu coloquei outra aqui, ó, por exemplo. Olha aqui, a Fernanda trabalha com idoso, esse idoso é ativo, esse idoso anda com habitualidade e tem uma certa independência. Aí foram para o shopping, a barra da calça se prendeu num degrau e ela, a cuidadora, deu suporte. Ela fez tudo que estava ao seu alcance. Cara, ela fez tudo que ela podia. Como é que ela pode falar que ela agiu com negligência, imprudência ou imperícia? Entende? Ela fez tudo que ela pôde. Olha o raciocínio. Entenderam isso? Tá joia? Então, é só mais uma técnica para não ser a resposta. Mas deixa eu pensar aqui, será que isso faz sentido? Isso aqui não faz sentido. Então, isso aqui está errado. Olha, isso aqui faz muito sentido. Então, eu vou chutar nessa. A chance de você errar é muito maior, pensando, raciocinando, do que só, não, eu vou marcar na letra D de Deus. Isso não é técnica, gente, na boa. Por mais fé que tenhamos no nosso Pai Deus Criador. Tá joia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time. Boa. Podem colocando as perguntas de vocês, lembrando, depois eu dou um jeito de respondê-las direitinho, tá? Mas deixa eu voltar aqui para as outras técnicas. Tem coisa aqui interessante, tá? Coisa aqui interessante. Vamos lá. Olha essa técnica 2 aqui do PDF. Presta atenção no que eu vou falar. A sua prova tem 80 questões. Depois vocês me cobram isso na segunda-feira. Eu vou dizer, estou dizendo aqui agora, em torno de 70 questões da prova de domingo, a resposta vai estar na lei seca. É eu que estou dizendo isso, por toda a minha experiência, certo? Então, uma alternativa que disser assim, ó, não tem previsão em lei, mas é isso. A chance dessa alternativa estar errada é muito grande. Acho que 2, 3 exames atrás, teve uma alternativa que falava assim, ó, embora não haja previsão na Constituição Federal, parará, não, peraí. O Léo disse que em torno de 70 questões a resposta é na lei seca. Então, a chance dessa alternativa que fala que não tem previsão em lei está errada é muito grande, mas é muito grande. Beleza? Então, não tem previsão legal, não há alicerce na Constituição. Isso aqui foram frases que eu tirei de alguns exames, justamente para trazer o exemplo para vocês, tá? Então, volto a dizer. Uma alternativa qualquer, quando você não sabe a resposta, tá? É chute, é chute.
uma alternativa que fala assim, cara, isso aqui não tem previsão na lei não, mas pode ser feito assim, 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 assado. A chance é muito grande dessa alternativa estar errada. Ou seja, para você não marcá-la, a não ser que o comando da questão seja marque a incorreta, né? Tá joia? Faz sentido? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Na boa, tá fazendo sentido, tá? Estão acompanhando o meu raciocínio? Vamos lá. Um pouquinho de fé, postura, postura. Vão pensando, vão raciocinando o que eu estou fazendo aí. Postura na cadeira ajuda a manter o ânimo, oxigênio no cérebro e você pensa melhor. Tá fazendo sentido, sim ou não? Coloca aqui nos comentários para mim. Ah, uma das razões também que eu não fico acompanhando muito o chat durante as minhas transmissões ao vivo é porque existe um delay. Quando a gente transmite pelo YouTube, existe um delay de quase 30 segundos. Então, no momento real, exato, que eu, Léo, estou falando aqui, para vocês ouvirem o que eu estou falando, leva em torno de 20, 30 segundos. Aí eu faço uma pergunta, tem que ficar aqui esperando 30 segundos uma primeira pessoa comentar, se é que vão comentar, nem sempre vocês comentam, para eu vir que vocês comentar, enfim, cara, então por isso que eu desisti de ficar olhando comentário, pelo menos nessa live de hoje, para a gente acelerar, tá bom? Mas de boa, a gente tem aqui uns 30, 40 minutos de live já, né? Tá de boa. Vamos lá. Cuidado com as alternativas, ó. Cuidado com as alternativas que usam palavras que contaminam a alternativa. Eu explico. Quando o examinador usa a palavra somente ou obrigatoriamente, isso foge um pouco do nosso padrão. Qual o padrão? Padrão do ordenamento jurídico. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa lei, o nosso ordenamento jurídico é feito de muitas e muitas exceções. Existe uma regra geral, mas existem exceções. E quando você fala somente, obrigatoriamente, não há nenhuma outra possibilidade, a chance dessa alternativa estar errada é muito grande. Salvo engano, no exame 36 ou 35, não lembro, caiu nada mais, nada menos de que 8 alternativas com a palavra somente. 8. Algumas estavam até na mesma duas. Eu lembro que duas estavam até na mesma questão, né? Na mesma questão, duas alternativas usavam a palavra somente e tal. Dessas 8, 9 questões que tinha a palavra somente em suas alternativas, gente, acho que foram 9, né? 9 questões. 8 questões, nas 8 questões, aquela alternativa que estava escrita a palavra somente, aquela alternativa era o quê? Errada. Por quê? Porque contamina a alternativa. Está escrita a palavra errada aí, né? Acabei de perceber. Tá bom? Então, pode ser que esteja errada se usar essas palavras que fogem do nosso padrão ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Palavras que restringem demais. Olha, jamais. Nunca poderá ser desse jeito. Olha, sempre será assim. Ou não há nenhuma hipótese desse jeito. Também costumam estar erradas. Costumam estar erradas. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico não costuma ser, né, assim tão absoluto, nem de mais, nem de menos. Vocês sabem disso. Por isso que se precisar usar a técnica, pô, é claro que tem situações que você sabe, cara, é só desse jeito, pronto e acabou. Você sabe por quê? Porque você estudou, você tem certeza disso, você revisou. Então, beleza, vai lá e marca, cara. Mas se você não estudou, você está em dúvida entre duas, a chance dessa alternativa aqui, usar um desses advérbios, está errado, essa alternativa está errada, a chance é muito grande. Então, não marca essa alternativa. Ajuda. Agora, a mais famosa de todas as técnicas, a que mais dá resultado lá no exame de ordem, porque pelo menos eu recebo devolutiva dos alunos. Ó, só para vocês terem uma ideia, essa última técnica agora que eu vou falar, olha quantas pessoas chegaram aqui, ó. Por exemplo, nesse post aqui. Deixa eu ver se vai abrir aqui esse post. Olha aqui, ó. Ó, eu fiz e funcionou também. É a técnica que eu vou ensinar aqui agora para vocês. Ó. Fiz isso há um ano atrás, exame 33, chutei 9, acertei 4. No exame 34, faltaram 7 questões. Lembrei do que o senhor falou, parei, respirei, contei, chutei, a 7, acertei 6. Com essa técnica aqui que eu vou falar agora. Nossa, professor, que massa. Serve pra... Fiz isso e de 7 que chutei, acertei 3.
né? Lembrando, né, gente? É chute, né? A ideia é, já vou errar mesmo, né? Vamos pensar assim, na pior das hipóteses, vou errar mesmo, então deixa eu usar uma técnica aqui. Quem sabe eu consigo aqui, né, 2, 3 questões. Então, ó, essa técnica funciona, tal. No último exame, eu recebi várias mensagens. E um detalhe curioso é que teve um aluno meu, até postei aqui, ó. Teve um aluno meu, foi o Anderson, esse cara aqui. Até postei lá nos stories hoje para vocês. Eu não consigo aumentar a tela, desculpa, gente. O Anderson, ele foi meu aluno na faculdade, e o Anderson, cara, ele envolvido com secretário de alguma secretaria aqui do DF, política, e era época de eleição, tal, tava muito complicado para ele. Ele adquiriu o cronograma 90, não conseguiu estudar, foi para 60, conseguiu estudar. Aí, por fim, ele adquiriu o 13, estudou lá pelo 13, não estudou direito pelo 13, diga-se de passagem, praticamente ele estudou uma semana. E aí ele foi para a prova, e nos chutes, assim, terminou tudo, deixou várias em branco, várias em branco. Ele jogou essa técnica aqui e das que ele chutou, ele acertou 12. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria passado, ó. Ele não teria passado, porque no final ele fez 47 pontos, tá? Então, essa técnica aqui é milagrosa? Não, não é. Mas essa técnica aqui você vai usar quando você já fez a prova, já até usou alguma técnica de chute quando estava em dúvida entre duas. Lembrando que essas técnicas que eu acabei de falar é durante a execução das questões. Mas aí a prova tem 80 questões, você marcou, sei lá, 60, 65 questões. Dessas 60, 65 questões, vamos pensar, você tem convicção de quantas, né? Ah, você tem convicção de todas? A gente não tem. Mesmo quando a gente tem convicção, a gente costuma errar uma ou outra, vocês sabem disso. Mas beleza, terminei. Tenho tempo aqui para contar as alternativas. Tem um tempo, né? Precisa de um pouquinho de tempo aí para contar. E aí funciona mais ou menos assim, ó. Vem cá comigo. Quero ser o mais didático possível para vocês entenderem, tá bom? Primeiro, queria que vocês entendessem uma coisa, tá? Queria que vocês entendessem aqui uma coisa. No exame 36, olha que loucura. No exame 36, letra A, são 80 questões, né? A distribuição das alternativas corretas. Então, são 80 questões. Quais foram as alternativas corretas que estavam na letra A? Quantas alternativas corretas estavam na letra B? Olha que bizarro. No exame 36, 20 na letra A, 20 na letra B, 20 na letra C, 20 na letra D. Eu fiz aqui do exame 37, só um minutinho, deixa eu só pegar aqui no exame 37. Aqui, ó, achei. Deixa eu mostrar para vocês, no exame 37, no tipo 1, tá? No exame 37, tipo 1. Exame 37. Essa técnica eu ensinei para a galera do 36, 35, 36, 37. No exame 37 do tipo 1, olha como era a distribuição da FGV. Isso aqui é a distribuição da FGV, tá? A FGV colocou 18 questões na letra A. Colocou 22 questões na letra B. Colocou 18 questões na letra C. Colocou 22 questões na letra D. Somando dá 80. Em outras palavras, em todas as provas da FGV, há uma distribuição equitativa, ou muito próxima disso, das letras. Há uma distribuição muito próxima a 20 da letra A, muito próximo de 20 questões da letra B, 20 questões. Tem gente, por exemplo, e aí eu queria que vocês entendessem o seguinte, gente, ó. Vamos imaginar que eu sou o cara do direito consumidor que foi contratado para fazer a questão de consumidor. Eu elaboro várias questões, é assim que funciona. Eu elaboro várias questões de consumidor, várias. Não sei como é que funciona o contrato exatamente, mas enfim, eu resolvo várias questões de consumidor. A FGV me contratou para fazer 10 questões de consumidor.
Só que a banca, na hora de montar as questões, ela só pegou 2 questões da minha prova. Ela pegou 2 questões lá das questões que eu que escrevi a questão, mandei. Ela selecionou só 2. E eu, Léo, escrevo também as alternativas, certo? Só que a FGV, ela altera essas alternativas, essa posição. Então, pode acontecer de, nas 2 questões de consumidor, ter letra A e A, sem nenhum problema. Só que tem gente que fala, não, o cara não fez isso, não vai colocar 2 questões de consumidor, tudo na mesma letra. Cara, o cara que escreve, ele não sabe qual é a posição das alternativas, ele só escreveu. Essa distribuição quem faz é a FGV. E a FGV, ela tradicionalmente faz essa distribuição. Beleza? Então, vocês já concordam comigo